Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Joaquim Mafra. Eu sou o professor Fabiano, trabalho no Colégio Joaquim Mafra no turno da noite, mas fui designado para fazer a apresentação de algumas aulas a fim de recuperação, do terceiro trimestre, agora em novembro. Então, o tema desta primeira aula vai ser a Idade Média. Um resumo, uma síntese do período medieval, desde o início até o seu término. Então, o objetivo dessa aula é analisar a evolução histórica da Europa, principalmente, durante todo o período medieval, desde o século V depois de Cristo até o século XV depois de Cristo. Portanto, um período equivalente a mais ou menos 1000 anos de história. Mas a Idade Média, ela se divide em duas grandes épocas, dois grandes períodos, ou duas fases. A primeira fase é conhecida como Alta Idade Média, que é um período de mais ou menos 500 anos, que vai do século V até o século X. Ou seja, vai desde as invasões bárbaras no antigo Império Romano do Ocidente até mais ou menos o auge do feudalismo, do sistema feudal. Então, vamos começar falando um pouco sobre a Alta Idade Média. A Alta Idade Média, ela inicia por volta da metade do século V depois de Cristo, ou século V, que é quando os bárbaros, diversos povos, nações bárbaras ou germânicas, invadem o Império Romano do Ocidente e aniquilam, destroem, desestruturam o Império Romano do Ocidente inteiro. Então esse império é extinto e no seu lugar se formam diversos reinos bárbaros. Por exemplo, na Espanha, os visigodos, na Itália, os ostrogodos, na França, os francos, que nós já vamos falar um pouquinho mais sobre eles, no norte da África, os vândalos. Então, vários reinos bárbaros se formaram no século V depois de Cristo e no século VI. Mas, desses reinos bárbaros, uma instituição se tornou muito importante para fazer o elo de ligação entre os reinos bárbaros que se formavam e a antiga cultura, a antiga sociedade romana. Essa instituição é a Igreja Católica Romana. Ela fez o elo de ligação, Através dela houve uma fusão dos costumes romanos, das tradições, greco-romanas, com os costumes, o modo de vida, dos povos germânicos bárbaros. Então ela fez essa junção, essa liga, entre esses dois modelos de sociedade diferentes, o modelo romano e o modelo germânico, bárbaro. E dentro desses reinos bárbaros surge um reino que se tornou o principal deles, que foi o Reino Franco, onde hoje localiza-se, o território da atual França. Aliás, a palavra França deriva de francos. Pois bem, esse Reino Franco, ele surge com uma dinastia chamada Merovingia, onde um dos seus reis, por nome de Clovis, é o primeiro rei de origem bárbara a se converter ao catolicismo, ou ao cristianismo. Então o Reino Franco se torna o primeiro reino cristão dentre os povos germânicos, os reinos bárbaros que se formaram. Mas o que mais se tornou importante nesse Reino Franco foi quando um general chamado Carlos Martel enfrentou os islâmicos, os árabes, na sua expansão pela Europa, porque eles tentaram ocupar o território onde hoje é a França, que era o Reino Franco na época, mas foram derrotados por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. E nessa batalha, então, foi freado o avanço do islamismo na Europa. Então, os islâmicos que pretendiam conquistar todo o território europeu tiveram que se contentar apenas com a Península Ibérica, ou seja, com o território correspondente às atuais Espanha e Portugal. Então, por séculos, os islâmicos ficaram concentrados na região da Península Ibérica e não conseguiram avançar para o interior da Europa, para o restante do continente, graças a Carlos Martel e a derrota que ele infligiu aos árabes, nessa batalha de Poitiers. Carlos Martel, então, teve um filho que entrou para a história com o nome de Pepino o Breve. Ele foi importante porque ele deu início à dinastia carolíngia no Reino Franco. Essa dinastia recebeu esse nome não por causa de Pepino o Breve, mas por causa do seu filho, Carlos Magno. Carlos Magno se torna, então, o rei mais famoso, não só do Reino Franco, mas também da dinastia carolíngia. Porque antes, no Natal do ano 800, ele foi coroado pelo Papa e se torna, então, imperador não só dos francos, mas do Sacro Império Romano Germânico, que seria o equivalente onde hoje é a França, a Alemanha e a Itália. É considerado Sacro Império Romano Germânico, liderado por Carlos Magno, que também se torna um grande rei, que resolve enfrentar os outros bárbaros e convertê-los ao cristianismo, e se tornar então um grande defensor do cristianismo romano na Europa. Mas
Infelizmente, né, para os francos, após a morte de Carlos Magno, seu filho assume, Luís. Mas na época dos seus netos, há uma divisão do Sacro Império Romano, né? Então uma parte desse império fica onde hoje é a França, foi dividido, né? A outra parte onde hoje é a Itália e a Suíça, e a outra parte onde hoje é a Alemanha. Então esse império de Carlos Magno é subdividido em três regiões, né? Pelo Tratado de Verdun, do ano de 843 d.C. Então o Império Unificado de Carlos Magno se separa e é praticamente absorvido por uma instituição europeia que nós vamos começar a falar a partir de agora. Essa instituição chama-se feudalismo. O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um sistema econômico, político e social que permeou praticamente todo o período medieval, desde o século 8, 9, que era a formação desse sistema, até o término da Idade Média, no século XV, e ainda perdurou por algum tempo na Idade Moderna, mais adiante ainda. Então foi um sistema de longuíssima duração, né? O feudalismo. E ele se consistia basicamente no seguinte: na posse da terra. Por isso o sistema era chamado feudalismo, porque a terra, a propriedade agrícola, a propriedade dos nobres, né, dos senhores feudais, chamava-se feudo. E o que era o feudo? Uma grande extensão de terras, uma grande propriedade agrícola que consistia, né, no núcleo da civilização europeia feudal, medieval. Por que eu digo que consistia no núcleo? Porque as vilas eram pequeníssimas. Porque nesse período da Alta Idade Média, o comércio estava praticamente extinto na Europa. Havia apenas o escambo, a troca de mercadorias. Não existia moeda circulando. Então era tudo através do escambo. Não havia um comércio pautado na moeda, no dinheiro, né? E por isso mesmo as vilas eram de pequena expressão, de pequeno porte, né? E a maioria da população europeia estava concentrada, né, vivendo dentro dos feudos. E o feudo, ele era transmitido para outro nobre. Então só os nobres poderiam ser senhores feudais. O nobre que transmitia o feudo era o suzerano, e o nobre que recebia o feudo era o vassalo. Mas os dois eram nobres. Então o tratado, né, feudal, né, o sistema de feudalismo, era numa classe equivalente, né? Sempre entre um nobre e outro nobre. Nunca entre um nobre e um camponês, nunca entre um nobre e um membro do clero, sempre nobre com nobre, né? Esse era o modelo do sistema de doação do feudo, né? E como é que era dividido o feudo? O feudo era dividido em 3 áreas. A área senhorial, onde se encontrava o famoso castelo ou a propriedade, a residência do senhor feudal, onde tinha também algumas lavouras ali ao redor do castelo, que era propriedade só do senhor feudal. Depois nós tínhamos as áreas servis, que era onde os servos, os camponeses, faziam o cultivo da terra. Não que a terra pertencesse a eles, mas eles eram fixos à terra. A terra era toda do senhor feudal, mas aquela terra era destinada aos camponeses, as terras servis, né? Exclusivamente, praticamente para a lavoura, já que os camponeses dificilmente criavam gado, né? Era mais uma atividade agrícola. Gado era mais para subsistência, né? Não era tanto assim, mas mais lavoura. E também tinha as terras comuns, onde ficavam os bosques, os pântanos, os pastos, né, para gado. Então essa terra não era nem de uso exclusivo do senhor feudal e nem de uso exclusivo do camponês. Era uma terra comum. Tanto o senhor feudal ia lá para caçar, porque os nobres tinham atividade de caça, né? Gostavam disso, quanto o camponês podia fazer a mesma coisa. Então era uma terra que circulava tanto nobreza quanto servos. E como é que era a sociedade feudal? Era dividida também em 3 ordens, né? Os que rezam ou que oram, os que batalham ou lutam e os que trabalham. Então quem era? Os que rezam, o clero católico. Esse clero era subdividido em alto clero, né, da onde vinham pessoas de origem nobre para participar, como cardeais, abades, bispos, aquelas altas cúpulas, né, dos cargos eclesiásticos da igreja. E o baixo clero, que era de origem camponesa. Depois nós temos os que batalham, ou que lutam, que é a nobreza, onde está toda concentrada todos os senhores feudais e também todos os nobres, seja ele duque, barão, conde, marquês, visconde, né? Todo e qualquer nobre fazia parte desse grupo aí. E também os famosos cavaleiros medievais, né? Que eram os grandes soldados da época. Todos eles pertenciam a essa classe, né, da nobreza. Eles que recebiam os feudos, eles que doavam os feudos, sempre eles é que faziam as transações de terras, né, entre um senhor e outro, entre um suzerano e um vassalo, né? E também, dentro do feudalismo, em terceiro lugar, nós temos os camponeses, né? Os que trabalham. Os camponeses, eles eram quem? Aqueles que eram fixos na terra
e só podiam ficar naquela propriedade rural, naquele feudo, não podiam se transferir para outro. Por isso eles eram apelidados de servos da gleba, porque eles ficavam fixos naquele feudo sem poder transferir-se para um outro feudo, né? Daí nós temos também os artesãos e dentre os artesãos nós temos ali os vilões. Aparentemente é uma palavra meio conhecida de filmes, né? Vilões. Nesse caso histórico tem um outro sentido. Vilões vem da palavra vila. Então quem eram os vilões? Os residentes das vilas medievais. Que, como eu falei para vocês, na Alta Idade Média eram pouquíssimos. As vilas eram pouquíssimas habitadas. Eram de pouca população, por quê? Porque a maior parte estava concentrada dentro dos feudos, né? E não nas vilas. Mas mesmo assim tinha os vilões que moravam nas pequenas vilas, né? da Alta Idade Média. Muito bem, sobre a Alta Idade Média era mais ou menos isso. Agora nós vamos falar sobre outra metade, né, do período medieval, conhecido como Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Também mais ou menos 500 anos. Né? E o evento histórico que marca a passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, vamos dizer que divide a Idade Média em duas metades, é aquele evento histórico que nós chamamos de Cruzadas. O que foram elas? Expedições militares conduzidas por nobres, por senhores feudais, incentivadas pela igreja, pelo próprio Papa. Mas por que o Papa fez essa intervenção, né, pedindo a existência dessas expedições militares contra o Oriente Médio? Devido ao domínio islâmico sobre a Palestina, sobre os territórios da Síria, aqueles territórios originais onde o cristianismo se desenvolveu, né, no Oriente Médio, Síria, Palestina, Fenícia, toda aquela área. Então, um papa chamado Urbano II fez a convocação para a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada, no ano de 1095 d.C., foi convocada pelo Papa Urbano. E ele dizia que era obrigação, que Deus queria que os cavaleiros, que os soldados, né, que os nobres medievais recuperassem a Terra Santa do domínio infiel, né, porque os infiéis, no caso ali, eram os islâmicos, os turcos. Mas a igreja incentivou e esse movimento não foi apenas um, porque ao todo nós tivemos 8 cruzadas, sendo que apenas a primeira cruzada foi bem sucedida. Conseguiu invadir, né, Antioquia, depois a região ali da Palestina, até que chegou em Jerusalém e ali dominaram a cidade, né, expulsaram os islâmicos, fizeram uma chacina, realmente foi um movimento muito violento e eles conseguiram fundar um reino latino, como eles chamaram, um reino cristão, dentro de Jerusalém. Só que esse reino teve curta duração, porque em seguida veio a Segunda Cruzada e na Terceira Cruzada os islâmicos, através do sultão Saladino, já recuperaram Jerusalém. Então a partir da Terceira Cruzada, os cruzados, né, os europeus, já foram perdendo terreno, até que ao final da Oitava Cruzada eles tinham perdido praticamente todo o território que eles haviam conquistado no Oriente Médio, né? Inclusive Jerusalém, claro. Mas as cruzadas tiveram resultados econômicos bons, né? Por quê? A Europa vivia isolada do Oriente. O Oriente estava vivendo a sua vida ali, né? Com a economia forte, com comércio, com tudo mais, e a Europa concentrada no feudalismo praticamente só agrícola. Mas com o encontro dos europeus com o Oriente Médio, eles viram a riqueza dos produtos, artigos de luxo, vários produtos ali, seda, metais preciosos que eram comercializados no Oriente e trouxeram esses produtos para a Europa. Então, as rotas marítimas do mar Mediterrâneo retomaram, os europeus retomaram a navegação comercial entre o Oriente e a Europa. E aí quem mais enriqueceu nesse processo foram as cidades italianas, de Gênova e de Veneza, porque eram as duas cidades que mais praticavam comércio com a região do Oriente Médio. Então, Gênova e Veneza se tornaram as cidades mais ricas da Europa no período da Baixa Idade Média, praticamente inteiro, do século XI ao século XV. Mas também a outra região ao norte da Europa, conhecida como Flandres, também se desenvolveu bastante graças a esse comércio. Então as duas regiões europeias que mais progrediram com o comércio após as cruzadas foram cidades italianas, sul da Europa, e a região ao norte chamada de Flandres, onde hoje fica mais ou menos a Holanda e a Bélgica, e o norte da França por ali. Então nessa região também o comércio se tornou forte. E com isso surgiram as famosas feiras medievais. Ressurgiram nesta época. A feira mais famosa era a feira da cidade de Champagne, na França. Várias regiões da Europa dispunham de feiras. E aí surgiu, nesse período, o retorno da moeda. Por quê? Porque com a volta do comércio, né, com a prosperidade do comércio, houve a necessidade de recuperar o uso da moeda. Com a volta da circulação da moeda, surgem também os bancos. Então a Europa volta a ter um renascimento comercial
e também um renascimento urbano, porque juntamente com o comércio, com o retorno, com o fortalecimento dele, as cidades, as pequenas vilas medievais adquirem uma importância maior, porque a classe burguesa, os burgueses, surgem nessa época. Então, as cidades comerciais eram chamadas de burgos, referência à classe burguesa, né? Os burgueses que faziam o comércio. Então, retorna o comércio na Europa no início da Baixa Idade Média, mais ou menos a partir do século XII. Século XI nem tanto, mas a partir do século XII, XIII, esse comércio retorna para a Europa, né? Logo após as cruzadas. Bem, além disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, né? A instituição da igreja. A igreja católica, ela é a maior instituição do período medieval. Ela estava dividida em clero regular e ordens monásticas. O clero regular era composto pelo alto clero, que eu já me referi, né? Quando eu falei da divisão da sociedade feudal. O alto clero composto por membros da nobreza e o baixo clero composto por membros dos servos, né? Dos camponeses, né? Ou dos artesãos, enfim, do povo mais simples. E além do alto clero e do baixo clero, que nós já comentamos, nós temos também as ordens monásticas. O que são as ordens monásticas? Os monges medievais, né? Eles moravam nos mosteiros. E como o próprio nome diz, né? Monge, você já logo pensa no quê? Num eremita, em alguém isolado da comunidade, da sociedade, né? E era assim mesmo que eles viviam. As pessoas podiam se deslocar até os mosteiros para aprender, para estudar com eles, né? Mas eles não podiam deixar os mosteiros, eles tinham que ficar sempre ali, isolados do restante da sociedade. E as 4 principais ordens de monges que existiram foram a agostiniana, proveniente de Santo Agostinho, a dominicana de São Domingos, a beneditina de São Bento e a franciscana, originada de São Francisco de Assis. Então, as 4 ordens monásticas mais famosas: beneditinos, agostinianos, franciscanos e dominicanos. Então, qual era o papel dos monges? Os monges, eles eram os eruditos, os cultos da Idade Média. Eles faziam cópia manual, por isso que eram chamados de manuscritos, né? Eles faziam cópias manuais das obras clássicas greco-romanas da Antiguidade e também de obras de autores patrísticos, né? De autores cristãos, como Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino. Então eles faziam a tradução para o latim, que era a língua da igreja, né? E eles também eram os professores da Idade Média. Como eu disse, as pessoas que queriam se instruir, elas iam até os mosteiros para aprender, para estudar com os monges. Porque não havia educação laica, ou seja, fora da Igreja Católica ainda. Porque depois, sim, já no finalzinho da Idade Média, a partir do século XII, XIII em diante, mais a partir do século XIII, inclusive, começam a surgir as universidades medievais. Aí, no começo ainda era só a igreja que fazia parte desse ensino, né? Bem mais adiante, já praticamente na fronteira da Idade Média com a Idade Moderna, é que começam a aparecer professores fora da igreja, né, os laicos, mas mais para o finalzinho da Idade Média. Então, praticamente todo o período medieval, a Igreja Católica era detentora da educação e do saber, do conhecimento. Então, se tinha alguém culto na Idade Média, era o membro da igreja. Podia até ser membro do baixo clero, podia ser um monge simples, mas eles eram os cultos, né, os eruditos da Idade Média. Muito bem, para encerrar, né, esse apanhado geral da Idade Média, agora nós vamos falar a respeito da crise. Quais foram os fatores que provocaram a grande crise do feudalismo? Principalmente nos 2 últimos séculos da Idade Média. O século XIV, de 1300 a 1400, e o século XV, de 1400 a 1500. Esses 2 séculos finais da Idade Média foram testemunhas de pelo menos 4 fatores que possibilitaram a crise do feudalismo. Vamos tratar de um por um. Primeiro acontecimento, a chamada peste negra, que nada mais foi do que uma grande pandemia, foi uma grande catástrofe sanitária de saúde pública que se abateu sobre a Europa, trazida por ratos que vieram em navios da região do Oriente, da região de Constantinopla, da região ali da Ásia. Eles vieram em navios, né, principalmente nas cidades italianas, ali onde o comércio era muito grande, né, e infestaram o continente europeu com a peste bubônica. A peste negra nada mais era do que a famosa peste bubônica, causada pelos ratos, né? E aí o que aconteceu? Uma catástrofe, porque 1/3 dos europeus pereceram nesse período do século XIV com a peste negra. Então foi uma epidemia que atingiu todo o continente europeu, com pouquíssimas regiões mais isoladas, quase lá no Polo Norte, né, bem distantes, que é onde a peste foi um pouco mais branda. Mas geralmente ela foi severa, uma peste muito forte mesmo, ao ponto de que cada 3 europeus, 1 pereceu. Então foi o quê? Uma catástrofe, matou muito mais do que, por exemplo, o assunto que eu vou tratar logo em seguida, que é a Guerra dos 100 Anos.
Então a peste certamente matou muito mais do que as guerras no período medieval. A catástrofe atingiu todas as classes sociais, os membros do clero, a nobreza e os camponeses, os artesãos, os trabalhadores, os burgueses. Não teve classe social que escapasse da infestação da peste negra. Depois da peste negra, nós tivemos um segundo evento, né, que aconteceu no período de crise do feudalismo do século XIV e início do século XV, que foi a famosa Guerra dos 100 Anos. Essa guerra foi travada entre os franceses e os ingleses, né, e foi uma guerra provocada pela ambição da Inglaterra em dominar o trono francês, por laços de parentesco ali. Então os ingleses invadem o território francês, destituem um rei francês que estava no cargo e ficam ali, né, usurpando o trono da França por algumas décadas. Mas os franceses reagem, óbvio, né? Não se contentam em serem dominados, invadidos pelos ingleses. Então a guerra se torna a mais longa da história da humanidade. Durou nada mais, nada menos do que 116 anos. Mais do que 100, que é o nome da guerra, né? 116 anos. E uma personagem central nessa guerra chama-se Joana d'Arc. Era uma camponesa francesa, jovenzinha, né? Uma idade muito tenra ali, adolescente praticamente. Ela começa a ter umas visões, a santa diz para ela que ela tem que se tornar uma guerreira, ela tem que liderar o conflito, né, o combate contra os ingleses, porque ela era a eleita, a escolhida para fazer essa liderança, né, militar. Agora imagine, século XIV, né, finalzinho do século XIV, indo para o século XV, uma mulher, uma menina, né, uma adolescente praticamente, comandando o exército de um país em guerra há muitas décadas, que era o caso da França. E os franceses tiveram nela mesmo como uma comandante das tropas, né? Ela vence os ingleses em algumas batalhas, ela consegue liderar esse exército, ela reconduz o rei francês ao trono, porém, algo acontece, né? Há uma inveja ali, um despeito dos homens, né? Por ela ter alcançado uma popularidade muito grande, e os próprios franceses entregam ela, traem, né? E entregam ela como prisioneira para os ingleses. E os ingleses, né? Sabendo da importância dela para o exército francês, inventam, né? Criam uma acusação de bruxaria, de heresia, e ela é condenada à morte na fogueira, como herege, como bruxa, porque ela dizia receber visões, né? Mas isso era o pretexto que eles tinham para executá-la, né? Então, Joana d'Arc é condenada à morte, né? À execução na fogueira. Mas os franceses se tornam ainda mais convencidos, né, de que deveriam vencer a guerra, deveriam expulsar os ingleses, tanto em homenagem a Joana d'Arc, quanto pelo fato de que eles consideravam que realmente, né, os ingleses estavam usurpando o território francês. Então eles conseguem reforçar o seu exército, conseguem novas vitórias, né? E ao final, em 1453, já no finalzinho da Idade Média, essa guerra termina com a expulsão dos ingleses do território francês, e os franceses então são vitoriosos. Se bem que numa guerra tão longa como essa, é apenas um detalhe quem vence, né? Porque quantas gerações, 116 anos, quantas gerações passaram até que a guerra terminou? Com a vitória, né, da França, porque ela recupera todo o território dela e expulsa os ingleses de volta para o seu território. Terceiro fato que agravou muito a crise do feudalismo está relacionado aos dois primeiros. Chama-se fome. Por quê? Tanto devido à peste negra, quanto devido à Guerra dos 100 Anos. Os dois fatores combinados, porque aconteceram praticamente simultâneos, né, eles provocaram uma das maiores crises de alimentação da Europa, justamente nesse período final da Idade Média. A fome era tão grande, que os camponeses que nunca tinham pego em armas, nunca tinham tentado se rebelar contra a nobreza, fazem rebeliões nesse período. Por quê? Por causa da carestia, da fome, né? A peste matou muitas pessoas, diminuiu os braços na agricultura, na lavoura. A guerra não poupou também os camponeses, porque na Guerra dos 100 Anos morreram camponeses também, nos ataques da Inglaterra e da França. Então, eles estavam sucumbindo à fome. Então se levantaram e fizeram rebeliões de camponeses contra a nobreza. E foram massacrados, óbvio, né? Porque os camponeses não tinham condições bélicas de enfrentar a cavalaria medieval, a nobreza, né? E foram massacrados também, tanto pela fome quanto pela guerra, pela revolta, né, que eles camponeses fizeram devido à peste e à Guerra dos 100 Anos. Né? E para fechar então esse apanhado geral da Idade Média, eu vou comentar qual é o fato que marca, né, para os historiadores, didaticamente, claro, né, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Que fato foi esse? A derrota do Império Bizantino e a invasão da cidade Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453, das tropas do sultão Maomé II. Eles invadem a cidade de Constantinopla, derrotam o antigo Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, que havia sobrevivido no início da Idade Média, né?
Mas agora, ao final da Idade Média, ele cai. Ele é derrotado pelos turcos. Os turcos dominam a cidade de Constantinopla, transformam ela numa cidade islâmica e mudam o nome da cidade para Istambul, que é até hoje uma cidade da Turquia. E o que acontece? Com a derrota de Constantinopla, cria-se um problema para o comércio. Por que isso? Porque os turcos fecham, impedem, dificultam o comércio dos europeus com o Oriente Médio, porque eles dominam aquela área toda e novamente eles criam hostilidade, criam problema, criam empecilhos, para que os europeus façam comércio com o Oriente, via mar Mediterrâneo, que era o caminho mais curto e mais fácil. Então o que acontece? Os europeus, devido a isso, ao fechamento das rotas de comércio do mar Mediterrâneo por causa da vitória dos turcos em Constantinopla, eles têm que procurar uma outra rota, um outro caminho para buscar os produtos do Oriente, como as especiarias, que são temperos, isso é tema de uma outra aula sobre as grandes navegações. Então eles buscavam especiarias, artigos de luxo, seda, mas eles tinham que procurar um outro caminho, porque aquele caminho estava bloqueado pelos turcos. Então daí é que surge o início das grandes navegações, que começa com os portugueses, através da rota do mar, do Oceano Atlântico, para contornar a África e chegar até o Oriente, que é o caminho que mais tarde Vasco da Gama iria fazer. Então isso tudo é por causa da vitória dos turcos, derrotando os bizantinos em Constantinopla e fechando as rotas de comércio. Então aí nós temos já a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, na metade do século XV. Então, mais para frente, nós vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento, e aí vocês vão ver que no início da Idade Moderna é marcado por 3 grandes fatos: o renascimento cultural europeu, as grandes navegações e a reforma religiosa, também conhecida como Reforma Protestante, e a Contra-Reforma da Igreja Católica. Então esses 3 eventos, depois da derrota do Império Bizantino, se torna esses 3 eventos a passagem, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Renascimento, grandes navegações, reforma protestante ou reforma religiosa. Então era isso, Eu agradeço a vocês a paciência aí de vocês assistirem, porque o primeiro ano aí é um assunto muito importante, o período medieval. Vocês viram que nas aulas Paraná abrangeu um grande número de aulas, Se eu não me engano, da aula 29 até a aula 46. Esse tema que eu trabalhei aqui, abrange mais ou menos quase 20 aulas Paraná, umas 16, 17 aulas Paraná, Então é um assunto importantíssimo, o período medieval dentro do primeiro ano de História. Por isso que foi escolhido esse tema para ser o primeiro da revisão, o primeiro da recuperação de ano, que agora vocês terão a partir do mês de novembro. Então eu agradeço a todos que assistiram. Vai ter também disponível um texto sobre esse tema que eu falei, sobre todo esse assunto, e também questões, que vai ser postado posteriormente lá no Classroom, no mês de novembro, não agora, mas em meados de novembro será postado então o texto dessa aula aqui, mais as questões descritivas para vocês responderem sobre o tema da Idade Média, que é esse tema que nós vimos durante esta aula. Então, mais uma vez, muito obrigado. Professor Fabiano, do Colégio Joaquim Mafra. Trabalho à noite, para quem não me conhece, Tenho o primeiro técnico, o primeiro E, mas gravei essa aula para os primeiros da manhã e da tarde também, Porque o primeiro ano ficou destinado a mim, para fazer as gravações. Então, eu agradeço e espero que vocês acompanhem, no Classroom, quando essa aula for postada, para que vocês possam depois resolver as questões, e enviar para o seu professor da manhã, para o seu professor da tarde, e vocês do noturno enviarem para mim, já que eu sou professor de vocês da noite. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar sobre o islamismo, o surgimento da religião muçulmana. Um abraço a todos.